Consigo pisar um pouco mais, sentir os 185 cavalos trabalhando, freia forte aqui nesse cone, desvia aqui da outra chicane, já aponta para essa curva, deixa o carro rolar um pouco e pisa fundo. Salve acelerados! Hoje eu posso dizer que eu estou num dia bom, porque se a gente estava meio órfão aí de opções de carros verdadeiramente esportivos no mercado, essa seca acaba hoje com o lançamento do inédito Pulse Abarth que você está vendo aqui atrás de mim. São 185 cavalos do motor 1.3 turbo, que fazem desse carro aqui o SUV compacto mais rápido do Brasil atualmente. E você pode comprá-lo desse jeitinho que você está vendo aqui atrás de mim, na concessionária, e levar direto para uma pista para curtir o seu Track Day, assim como eu fiz hoje no lançamento aqui no Autódromo de Tarumã. Então, se você quiser ver esse carro aqui em ação comigo e saber tudo o que você precisa sobre ele aqui nesse lançamento, já deixa o seu like mandado aqui no canal e também se inscreve aqui no canal da Acelerados e assina as notificações, porque vai ter muito conteúdo de Pulse Abarth ainda aqui no canal, não só aqui em Tarumã, mas também lá no Velocitar. Então assina as notificações aí e bora comigo aqui no vídeo de hoje. E se eu comecei esse vídeo falando sobre levar esse carro para a pista, nada melhor do que estar numa pista agora. Estou no Autódromo de Tarumã, que é onde está rolando aqui o evento de lançamento do Pulse Abarth. E esse é o habitat que o pessoal da Fiat espera que você use mais o Pulse Abarth, porque ele já está preparado aí para você curtir o seu dia de Track Day, o seu dia no autódromo, quando você for comprar este carro e levar para casa, porque este, a gente pode dizer que é o primeiro Abarth verdadeiramente preparado pela Abarth aqui que a Fiat vende no Brasil. É claro que a gente já teve o estilo Abarth, a gente já teve o Cinquecento Abarth Turbo com motor 1.4, mas esse aqui tem um desenvolvimento aqui no Brasil mesmo, e ele tem um desenvolvimento mais extenso também, não é só uma questão de repente colocar um motor mais potente, ele tem todo um retrabalho de suspensão, que eu vou entrar em mais detalhes, assim, nas porcentagens que mudou quando eu estiver fazendo um geralzão do carro lá fora, daqui a pouco nesse vídeo, mas eu já vou dar umas impressões aqui para falar justamente desse ajuste mais firme que ele recebeu na suspensão traseira e na suspensão dianteira também, fora um novo mapa desse motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É o mesmo motor que a gente já está acostumado a ver em outros carros do grupo Stellantis como um todo, né, mais na Jeep inclusive, e que aqui na Fiat estreou com um Fastback, a versão Powered by Abarth, mas esse aqui, como é o Abarth puro, além desse motor de 185 cavalos, a gente tem todas essas modificações mecânicas aqui para deixar o carro mais vivo na sua mão, mais responsivo, com uma suspensão um pouco mais estável aqui para você atacar curvas de uma maneira mais legal e eletrizante. Então ele tem toda essa preparação mesmo, e além disso ele também tem pneus mais largos, pneus com medidas aí 215 perfil 50 e 17 polegadas de roda. Se eu estiver enganado, tem a minha correção, mas certamente é 215 aí a medida de largura desse pneu, né, enfim, da banda de rodagem dele, porque é maior do que a do Pulse convencional, por exemplo. Além disso, ele é um pouquinho mais baixo também, coisa milimétrica, mas baixa um pouquinho a suspensão para tentar deixar o centro de gravidade um pouco mais lá para baixo também. Então é isso, tô aqui na pista no Autódromo de Tarumã, que é um dos mais, se não for o mais, é um dos mais velozes que a gente tem aqui da nossa cena de autódromos, né, do automobilismo nacional. Eles colocaram algumas chicanes aqui pra gente não abusar muito desta velocidade, justamente, né, pra gente poder gravar aqui. Mas vamos lá, quais são as minhas primeiras impressões aqui com o Pulse Abarth? Certamente é a dinâmica do carro que ficou muito diferente, assim. De fato, ele tá um carro bem mais gostoso de guiar, esse reajuste que eles deram na suspensão para deixar ela mais firme, deixa o carro com uma rolagem de carroceria muito mais controlada, mas um tempero assim de diversão que é realmente característico, assim. Eu realmente me diverti bastante aqui nas voltas mais rápidas que eu dei com o carro. Olha só, ele aponta na curva bem, ó. Ele aceita um ângulo de direção um pouco mais acentuado.
Inclusive a relação de direção do Pulse Abarth também muda, ela é um pouco mais direta, é uma relação 14,5 para 1, em vez de 15 para 1 que é no Pulse normal, então tem essa mudança aqui também de direção para o carro ficar mais responsivo nessa parte. Então na hora que você tiver que entrar numa curva, você vai ter um pouco menos de esforço no volante, né? Você vai poder cuidar do volante de maneira um pouco mais precisa. Aqui eu tô numa parte um pouco mais rápida do circuito, ó, toquinho no freio, desvio daquela chicane, consigo pisar um pouco mais, sentir os 185 cavalos trabalhando, freia forte aqui nesse cone, desvio aqui da outra chicane, já aponta para essa curva, deixa o carro rolar um pouco e pisa fundo para deixar a traseira um pouco mais soltinha. É legal porque, claro que eu não sou nenhum piloto, né? Estou aqui dando uma impressão, enfim, de jornalista entusiasta que sou, mas ele tem a traseira bem soltinha, então ela ajuda a apontar o carro. Parece que ela tem uma leveza ali atrás que ajuda a pendular na hora da curva para você entrar um pouco mais embicado já nela. É bem divertido assim. Esse carro consegue, o controle de tração que ele tem, consegue dar esse jogo na traseira que deixa o carro mais divertido. Eu tô aqui, ó, no modo Poison, não é modo Sport, modo Poison, que segundo o pessoal da Fiat é ainda mais esportivo do que o modo Sport do Pulse, na hora de entregar mais velocidade. Até porque esse mapa do motor 1.3 turbo, ele tem uma distribuição de torque e potência diferente também. Você sente que a entrega de potência vem um pouco mais cedo, a entrega de torque também, porque ele muda o mapa eletrônico dessa entrega. Então eles conseguem fazer esse tipo de ajuste para deixar o carro um pouco mais vivo, já logo em saída de curva. Você dá menos acelerador para ter mais velocidade do que você teria no modo normal aqui de condução, ou comparando com o Pulse 1.0 mesmo, na hora da entrega da potência. Então aqui ele consegue deixar nesse modo Poison o motor ainda mais aceso e... olha que esse curvinha é bem legal de fazer. Consegue deixar o carro ainda mais aceso e o controle de tração um pouco mais permissivo também, né? Ele não desliga completamente, você pode desligar se você quiser completamente, mas como eu estou dirigindo e falando, não vou fazer isso. Mas você consegue desligar completamente o controle de tração ou deixar nesse modo Poison que ele fica menos intrometido na sua tocada, por exemplo. E o que ele tem de mudança de freio aqui também? Freios redimensionados. Vou dar uma tancada forte aqui, ó. A gente sente que o freio tem, ele tem maior poder de frenagem, porque ele tem discos maiores na frente, ainda continua com o tambor atrás, mas é o tambor também redimensionado. Vou falar os números certinho mais pra frente aqui do vídeo, quando eu tiver mais calmo falando em detalhes. Mas é isso, freios superdimensionados que aqui na pista estão funcionando super bem. A gente tá num baita calor aqui no Rio Grande do Sul e tá o dia inteiro rodando com esses carros. Tem vários jornalistas aqui fazendo volta rápida, gravando com o carro, enfim. E eu, dando um bastidor aqui, não vi nenhum carro acusando de freio, não vi ninguém também reclamando de fading, enfim, do freio superaquecer. Então acho que isso é um depoimento importante, né, para você que está preocupado, sei lá, em levar esse carro para o track day, se ele vai aguentar voltas em sequência. Por enquanto está aguentando aqui sem muito prejuízo aqui no desempenho dos freios. Mas no geral esse carro, o contato aqui está curto, né, nessa pista. O que dá para dizer é que esse carro ficou com um comportamento bem divertido. Ele está bem arisco, assim, bem esperto com esse motor de 185 cavalos, desempenho na sua mão. É hoje o SUV compacto mais rápido do Brasil, segundo a Fiat. Faz aí de 0 a 100 em 7,6 segundos. Então é um número bastante relevante, considerando que esse carro concorre no segmento de SUVs compactos. Tem uma relação de peso-potência aí de um pouquinho menos de 7 kg por cavalo, ou seja, a gente está falando de um carro que também é leve, né? Ele é mais leve, assim, em termos do desempenho que ele entrega com o peso que ele tem. Então, ele tá bem divertido, assim, dá vontade de ficar dando voltas e voltas aqui, porque se a Abarth, a Fiat, queria entregar um carro divertido para você guiar na pista, eu acho que eles conseguiram aqui, porque de fato tá bem legal guiar esse carro. Ele aponta bem, faz curva legal, não
baderna tanto, ele aceita um ângulo mais acentuado aqui de entrada de curva sem ficar saindo de frente toda hora, né? Então eu acho que nesse tipo de preparação já de fábrica você já vai ficar satisfeito com o Pulse Abarth, mas é claro que a gente vai ter muito conteúdo bem bacana desse carro ainda. Então vou completar mais essa volta, parar aqui e falar em detalhes sobre o que mudou de fato aqui em toda essa preparação do Pulse, pra gente falar com mais calma, mostrar aqui o interior também pra você rapidinho. Então vamos nessa. Bom, agora que eu já saí do carro lá da pista, dá pra falar com mais calma os detalhes do que mudou aqui nessa versão do Pulse Abarth pro Pulse que você conhece aí das ruas. Mas antes, acho que você tá curioso aí pra saber sobre preço. Pois é, eu estou gravando nesse vídeo aqui no dia 10 de novembro, a gente ainda não tinha o preço desse carro divulgado, a gente só tá sabendo dele no dia do lançamento, que é o dia 17, que é o lançamento oficial. Eu tô chutando e estimando que ele vai custar entre 150 e 160 mil reais, mas tá aparecendo a informação correta aqui no vídeo pra você saber o preço dele, e ele também vai estar disponível em algumas concessionárias. Na verdade, ele vai estar disponível em todas as concessionárias Fiat, mas cerca de 60 lojas aqui vão ter uma área realmente dedicada para a Abarth, para você adquirir o carro. Então tá feito aí a informação do preço, que por enquanto eu não sei. Mas agora vamos dar um overview aqui, um geralzão do carro, para falar o que ele tem de diferente em relação ao Pulse, beleza? Bom, começando aqui com o design externo dele, a coisa que mais se destaca é que ele não tem nenhum logo da Fiat. Você não vai ver o logo da Fiat em nenhum lugar aqui no Pulse Abarth, é só mesmo o logo da Abarth que eu estou mostrando aqui no detalhe para você, o escorpiãozinho da marca preparadora da Fiat. Esse escorpião é uma curiosidade, ele existe, ele simboliza a marca, primeiro porque ele é um animal versátil e tudo mais, como você viu no nosso vídeo do Tudo Sobre. Se não viu, tem um Tudo Sobre Abarth aqui no link na descrição para você saber a história da marca, e porque o Carlo Abarth era de escorpião, signo astrológico, e aí o escorpião acabou sendo o símbolo aqui da preparadora. Mas a gente não tem símbolo da Fiat, mas tem aqui, ó, a Fiat Flag, que eles chamam, né? Que é uma alusão ao logo antigo da Fiat, com a bandeirinha da Itália, para mostrar que, para você não se confundir de que esse não é um Pulse. Não, ele é um Pulse Fiat, mas, enfim, preparado pela Abarth. Em relação à grade frontal aqui, que muda é esse acabamento aqui, meio todo frisado, aqui um aspecto meio tridimensional preto. A grade aqui também, ela é maior, ela tem uma abertura de ar maior para ajudar na refrigeração do carro, né, para entregar mais desempenho. E este friso aqui, ó, que acaba delimitando, né, o fim da grade com o começo do capô, imita fibra de carbono, também é um diferencial legal aqui em relação ao Pulse normal. E temos entradas de ar aqui, ó, bem funcionais. Elas servem para diminuir a turbulência dentro da caixa de roda, ajudar também a esfriar os freios, né? Então é uma entrada de ar funcional, isso é bem legal, né? Quando a gente gosta quando os apêndices aerodinâmicos são funcionais do carro e não apenas uma função, né? Um detalhe estético. Faróis Full LED que ele tem de série, com DRL de LED também, é legal de falar aqui no Pulse Abarth. Vamos aqui para a lateral, ó. Aqui a gente tem mais um logotipo Abarth, aqui um pouquinho mais estilizado, retrovisores vermelhos com capa vermelha. Aqui a gente tem um friso escrito Abarth também aqui embaixo, teto Biton, né, o teto preto aqui, que você pode escolher cores da carroceria, tem cinza, tem vermelho e esse teto preto também. Que mais temos para falar dele? Rodas. Aqui a gente já começa a falar um pouco mais das diferenças estruturais que esse Pulse Abarth tem em relação ao Abarth convencional. Por exemplo, esses pneus que vocês estão vendo aqui não são pneus verdes, tá? Eles são pneus com mais aderência mesmo, são pneus mais esportivos. Aqui a gente tem rodas de 17 polegadas com 5 furos, tá? Então é uma furação um pouco mais esportiva, porque ela dá mais resistência, né, enfim, pro torque, tanto da frenagem, controle de estabilidade do carro também, né, o controle da estabilidade mesmo estrutural do carro. Essa furação ajuda porque dá mais resistência, deixa o carro um pouco mais firme, então é uma roda um pouco mais esportiva. E discos de freio superdimensionados para o Pulse, são os mesmos, na verdade, que o Fastback, na versão 1.3 Turbo também, de 305 milímetros de diâmetro aqui este freio. Então, no caso do Pulse, tem essa pegada um pouco mais esportiva, com esses pneus aqui
mais largos, né? São medidas 2,1550, mas tem a medida certa aí se eu estiver falando coisa errada. Em relação à suspensão, aqui não dá para mostrar direito, tá bem escondidinho, mas a suspensão, ela sofreu mudanças mecânicas também para ficar um pouco mais rígida. Ela está 13% mais rígida, as molas aqui da suspensão dianteira, que continua sendo McPherson, né? Suspensão convencional, mas ela foi enrijecida com essas molas para dar mais estabilidade para o carro, para dar um pouco mais de rigidez na hora de você apontar, como eu expliquei na minha volta aqui. O carro ele realmente está com uma frente mais espertinha e mais firme, justamente por causa desse acerto de suspensão. É legal vir aqui para o lado também para falar um pouco da altura do carro. Esse Pulse Abarth, ele é cerca de 10 milímetros mais baixo do que o Pulse convencional. Então, assim, não é nada que você vai ver a olho nu, mas tem uma diferença também em relação a todo o conjunto do carro, para ele ser um pouquinho mais esportivo, mas continua sendo um SUV compacto, né, por causa da altura dele. Tem aí seus 188 milímetros de altura mínima do solo e um vão que é um pouquinho mais de 21 centímetros e meio do chão aqui nessa parte central do carro. Aqui na suspensão traseira é legal falar que ele também passou por um processo aí de redimensionamento da barra de torção. Ela está mais espessa, está dando 15% a mais de rigidez torcional, ou seja, está deixando o carro mais estável na sua rolagem da carroceria. E molas 12% mais rígidas também, né? É mesmo o tratamento que a gente tem ali na frente para deixar todo o conjunto mais assentado no chão, para ajudar essa carroceria a não adernar tanto nas curvas, a apontar mais um pouco na hora que você estiver entrando numa curva mais rápido. E como eu falei lá dirigindo, ele tem uma traseirinha mais solta também, né? Parece que a distribuição de peso dele e essa configuração de suspensão ajudou ele a ter uma frente mais apontada e a traseirinha um pouco mais solta, com controle de tração mais permissiva, para você poder brincar mais nas curvas por aí. Tá bem gostoso de guiar, como eu acho que eu transpareci no meu rolê com ele. Vindo aqui para trás é o seguinte, a gente tem novamente este logo da Abarth aqui, ó. Não tem nenhum logo da Fiat, também nesse caso não tem o logo da marca aqui, é só o nome Abarth mesmo. O primeiro carro da Abarth que tem que não conta, né, com nenhum logo da Fiat, que conta com essa nomenclatura da marca aqui na traseira. Mas aqui a gente tem o Pulse, aqui a gente tem Turbo 270 para indicar o motor 1.3 turbo, e aqui uma das coisas mais legais deste carro, que é o sistema de escapamento também redimensionado. Ele dá um pouco mais de ronco, tanto em marcha lenta quanto você tiver quando você está usando o carro mesmo. São duas saídas aqui, uma saída dupla de escapamento, e é engraçado, se você viu o nosso Tudo Sobre, você já sabe disso, mas o nosso glorioso Carlo Abarth começou fazendo as suas preparações aí em motos. Em moto, você sabe, é o ronco que mais importa, e ele investia muito tempo para transformar o ronco das motocicletas sempre mais grave, né, mais alto também, estridente, enfim, mais esportivo. Então o ronco para os carros da Abarth sempre é uma parte essencial aí da marca, porque faz toda uma alusão aí ao início da marca, por isso que ele tem um ronquinho bem gostoso. Acho que vale a pena a gente ligar o carro para mostrar um pouquinho de como é que é este barulho fora dele. Vamos fazer isso? Agora sim, debaixo do capô dele nós temos o motor 1.3 turbo Firefly de 4 cilindros, aquele motor que a gente já conhece da Stellantis, que tem mais em carros da Jeep, que nem eu falei, e também tem no Fastback. Aliás, fez a estreia na Fiat no Fastback e agora tem aqui no Pulse Abarth, inclusive com este detalhe aqui bem legal na cobertura aqui do bloco do motor, com o símbolo da Abarth. E qual que é a diferença, né? Antes só um detalhezinho aqui também, ó, ele não tem uma manta acústica aqui, mas essas deformações do capô já cumprem essa função de melhorar a acústica dele, mas é claro que ele também tem todo o ronco do escapamento, que é o que importa, que é o ronco que sai lá do escapamento, não o ruído que você vê aqui, né, que você ouve do próprio motor. Mas vamos lá. Esse motor ele passou por todo um remapeamento eletrônico, né, na entrega de potência e torque. Então, como eu falei no meu rolê lá, a potência dele, né, as faixas ideais de potência e de torque chegam um pouco mais cedo, né, em rotações antecipadas em relação ao próprio 1.3 turbo que a gente tem no Fastback e também ao 1.0 turbo que a gente vê no Pulse convencional. Então ele tem uma entrega diferenciada. A Fiat, inclusive, tem um dado que ela diz que a velocidade desse carro aqui
ele é entregue 42%, ou melhor, ele tem 42% mais velocidade no mesmo tempo de aceleração do que o Pulse 1.0 no modo Sport, por exemplo, ou no modo normal desse carro aqui também. Ou seja, é uma ordem de grandeza aí só para falar que o modo Poison desse carro, que é mais esportivo do que o próprio modo Sport, ele realmente entrega mais aceleração, mais potência para você de maneira antecipada, não só pela sensibilidade do acelerador, que é o que convencionalmente se faz no modo Sport. Você apenas muda a sensibilidade do acelerador e você tem uma entrega mais imediata. Nesse caso não é só isso, você tem realmente um remapeamento de entrega, né, de mistura ar e combustão, ou melhor, de mistura ar e combustível, para você poder ter esse comportamento diferenciado. Inclusive, ele tem o câmbio automático de 6 marchas, que é a mesma caixa que o grupo Stellantis usa nos seus carros, porém também tem uma reprogramação para esticar mais as rotações do motor, principalmente no modo Poison, e ter trocas mais rápidas. Aqui dentro a gente tem vários itens que personalizam o Pulse Abarth para você não ter erro da versão esportiva que você está dentro. Vou começar destacando algumas coisas aqui. A primeira que mais me chamou a atenção foi esse badge aqui da marca Abarth, que fica do lado do passageiro aqui em cima do porta-luvas. A gente tem essa faixa vermelha aqui também passando por todo o painel até aqui do outro lado. Aqui a gente continua tendo o plástico mais convencional mesmo, não temos nenhum revestimento de couro, é plástico normal. E aqui a gente tem couro, pelo menos onde você encosta o braço aqui, pelo menos tem um corinho. Aqui a gente tem um apoio de braço também com um revestimento um pouco mais emborrachado e outro easter egg da marca do escorpião aqui, ó, cravado no banco, escorpiãozinho bem bacana, bem legal, e costuras vermelhas aqui também. Falando um pouco de equipamento de série desse carro, a gente começa destacando aqui, ó, freio de estacionamento eletrônico nessa versão aqui Pulse Abarth, inclusive com função auto hold, que é aquela função que você não precisa manter o pé no freio, né? Se ela está ativada, você tira o pé do freio, se ele está parado, ele mantém ali o freio eletrônico acionado. A gente tem ar-condicionado aqui automático e digital também, no mesmo estilo que a gente vê em outras versões do Pulse. Temos este painel digital aqui bem legal, que ele tem uma personalização diferente em relação ao Pulse normal também, com outros elementos visuais. Acho que está aparecendo um insert aí na tela para mostrar quais são as páginas, a personalização, dá para mostrar força G, dá para mostrar temperatura do óleo do motor também, enfim, são vários grafismos aí que indicam os elementos que fazem parte do desempenho, né, para você monitorar o desempenho do carro, contagidos maior, mais ampliado, e esse velocímetro aí bem grandão na frente. A gente também tem a central multimídia desse carro, que é a de 10 polegadas, aquela que a gente já conhece de outras versões do Pulse também, bem completinha, com Android Auto, CarPlay, enfim, dá para você também personalizar ela da maneira que você quiser, e vem com a câmera de ré que eu falei ali atrás. Dá para você ver aí a imagem que está aparecendo na sua tela, para você ver a definição da câmera de ré. Falando em outros equipamentos de série que esse carro traz também, ele tem frenagem autônoma de emergência, tem alerta de manutenção à faixa, tem também piloto automático, mas que não é o ACC, né? Não é o adaptativo, é o comum mesmo. Ele também tem sensores de estacionamento na frente e atrás, a direção elétrica, que eu já falei no meu rolezinho antes, o ar-condicionado, enfim. Ele é um carro bem completinho de série. Em termos de equipamento, então, ele baliza aí com a versão mais top de linha, digamos assim, do Pulse, que seria a Pulse Impetus. Então, em termos de equipamento, a gente tem basicamente a mesma coisa aqui. E, deixa eu fazer um detalhezinho, isso é bacana de mostrar, do botão Poison que a gente tem aqui no volante. Veja só, em vez de estar escrito Sport, como tem nas outras versões do Pulse, nós temos Poison, que é toda aquela reprogramação que eu falei, deixa o carro mais esperto também, enfim, dá uma outra programação do acelerador, do câmbio, enfim, extrai todo aquele desempenho que eu expliquei do remap do carro. Ele dá um gostinho a mais ainda de esportividade, além da nativa que ele já
trás no modo normal. E aqui nós temos também o volante, veja só como não tem nenhum emblema da Fiat nesse carro. O que a gente tem aqui, o logotipo da Abarth, também um escorpiãozinho bem bacana aqui no centro do volante, que também tem as costurinhas vermelhas aqui para dizer que você está num carro esportivo. É isso, esse foi o nosso primeiro contato aqui com o Pulse Abarth. Então eu quis dar primeiro esse geralzão do carro aqui, falando o que mudou em relação ao Pulse normal, quais foram as preparações que a Abarth fez aqui neste modelo, e já dei um primeiro rolezinho para você ver que ele é divertido de tocar na pista, mas como eu falei, a gente ainda vai ter muito conteúdo de Pulse Abarth aqui no canal da Acelerados, para você ver várias opiniões diferentes aí e saber ainda mais sobre esse carro. Mas agora eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou desse carro, se você acha que a receita esportiva dele tá legal, tá bacana, se você ficou com vontade de acelerar esse carro aqui na pista, já deixa todos os seus comentários aí embaixo e o like nesse vídeo antes de sair, e também se inscreve no canal do Acelerados, porque todo dia tem vídeo novo aqui pra você. Valeu!